Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma Pílula de Fé, uma série de palavras aí, algumas têm uma, duas, até três sequências ou mais, e essa aqui é uma nova série onde eu estou ministrando agora sobre o poder da autoridade da igreja, muito importante, principalmente para esses dias de hoje, não é? Eu sou o Bispo Kleber aqui da Igreja Sara Nossa Terra de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e você que ainda não faz parte desse canal, faça a tua inscrição aí embaixo. Depois dá um joinha e clica no sininho para você receber todas as nossas notificações, tá bom? Então vamos lá. Olha aí o nosso amigo que sempre nos acompanha, nosso ar-condicionado barulhento, mas agora eu quero ler com vocês Êxodo capítulo 17, usando como a base da ministração desse momento. Versículo 8 diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Amaleque, os amalequitas, pelejando contra Israel. Israel estava sendo dirigida por Moisés. Aqui é uma época em que Moisés tinha acabado de sair do Egito, lembra das 10 pragas, da abertura do Mar Vermelho, então, só que ainda não tinha chegado a Sião, ainda não tinha nem sequer recebido os 10 mandamentos. E aqui, nesse momento, ele está em Refidim. Refidim é um local que se chama, na verdade, a palavra Refidim significa descanso. Bem no lugar de descanso dos israelitas veio a guerra, né? Vieram os amalequitas, assim que é o diabo, viu, irmão? Assim, no momento em que você está descansando, você está lá em paz, tranquilo, vem uma crise, vem uma quarentena como essa, vem um problemão, não é? Então, você que se encontra nessa quarentena sem fazer nada, descansando, sabe que você tem que batalhar. Então, vamos lá. Com isso, ordenou Moisés a Josué. Josué era o seu discípulo, Josué era o general do exército naquela época. Escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, ou no cume do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. O bordão de Deus era a peça, né, o cajado, que dava a ele autoridade. Enfim, então ele chamou Josué para estar com ele nessa empreitada. Ele falou: Josué, você vai agora e contra os amalequitas, não vão permitir que ele venha nos saquear. Eu quero trazer algumas analogias, vou fazer algumas representações aqui, tá bom? Então vamos lá, os amalequitas é o mal, os amalequitas é o vírus, Covid-19. Os amalequitas são as mídias, os canais de TV, os sites de notícia que estão trazendo e vendendo mentiras, o caos, o pânico, o medo. Amalequitas são aqueles governadores e prefeitos que estão fazendo quarentenas irracionais, com muito tempo e com restrições severas, todos com o intuito de que estão querendo o seu bem, a sua saúde, quando na verdade sabe muito bem o que eles querem. Vou dar um exemplo aqui de uma amalequita nessa analogia. Rede Globo de televisão, está preocupada com a tua saúde e por isso está propagando aí as quarentenas, isolamento, mostrando o tanto de número que está crescendo, morte daqui e dali? Claro que não, claro que não. Se ela quisesse, vamos lá, vamos usar a cabeça. Se a Rede Globo estivesse se importando realmente com a sua vida, com o seu bem-estar, por que ela não pega então toda a dívida que ela tem com a Receita Federal, todos os impostos que ela deve para o Brasil, que é mais de R$1 bilhão, e não investe então? Só devolve, paga o que deve, deixa as ações na justiça, na segunda, terceira instância, que estão se enrolando aí há vários anos, para não ter que pagar, ficar parcelando. Ei, paga. E se você pagar, o Bolsonaro vai poder usar esse dinheiro para o benefício da saúde, ainda mais nessa época aqui tão catastrófica, não é verdade? Bom, contra fatos que é um argumento. Outra situação, os governadores, os prefeitos, que estão aí preocupados, né, com a sua saúde, claro, né, que eles investiram tudo que eles tinham, né, dos seus mais de 25% aí do seu potencial de arrecadação na saúde, sim. Então faz o seguinte, pega o fundo eleitoral, pega esses 15 bilhões que vocês têm para gastar com propaganda, com santinha nas eleições, pega esses 15 bilhões aí, ó, e transfere para a conta do governo federal, para que ele possa então construir novos hospitais, leitos, equipamentos respiratórios. Faça isso. Não? Você está mais preocupado com a sua eleição, né? Você está mais preocupado com o dinheiro, né, que vai chegar no seu bolso agora, nas eleições de outubro. Aliás, não vai ter mais de outubro, talvez seja só no final do ano. Não vai liberar não, nada, dos 15, nem 50%. Ah, entendi. Então, por favor, não venha com demagogias falando em tudo quanto que é mídia, que você está preocupado com essa quarentena para nos proteger. Por favor, você é um hipócrita. Então,
Está vendo aí? Isso é amalequita. Isso é amalequita. E nós temos que nos levantar contra os amalequitas. Né? Moisés simboliza autoridade. Moisés significa a palavra de Deus, né? A autoridade que Deus dá. E Josué? O que significa Josué? Ele está dizendo aqui, ó. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do monte. Josué representa os homens de bem, as pessoas de bem, né, que estão lutando contra o coronavírus, como por exemplo os médicos, né, os enfermeiros, né, as pessoas que estão aí fazendo com que o Brasil não pare, que estão com funções primordiais, como os nossos caminhoneiros queridos, amados, que distribuem, que levam e trazem o alimento, né, os trabalhadores do supermercado, das farmácias, enfim, essas pessoas são os nossos Josués. O Josué principal é o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Ele sim, batalhando contra toda essa crise, né? Não está preocupado apenas e tão somente com a proteção do povo brasileiro, mas com a economia também, porque se acontecer um caos econômico, a quantidade de mortes será muito vezes maior do que o coronavírus pode causar, né? Então ele sim é um Josué, um verdadeiro Josué. O exército realmente é ali, né? E todos os homens e mulheres de bem que estão apoiando ele nas ruas, enfim, esses são os Josué. Porém, Arão e Hur subiram ao cimo do monte. Quando Moisés levantava a mão, olha a autoridade de Deus aí, ó, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Olha que interessante. A vitória no mundo físico, que é Josué contra Amaleque, que é a batalha de espada, ela se dá quando existe uma intervenção sobrenatural. Quando o mundo espiritual, invisível, porém real, está intervindo na batalha. Então, quando o homem de Deus, quando a autoridade de Deus estabelece, né, a intercessão, a oração, o jejum, eu estou gravando coincidentemente esse texto no domingo, dia 5 de abril de 2020. É o domingo do jejum nacional, que o presidente Jair Messias Bolsonaro decretou em todo o Brasil, né? Então, isso é a nossa mão levantada. Quando a nossa mão levanta, os amalequitas perdem. A força do pânico, do medo, né, do caos, da desordem, tudo isso aí se dissipa. Mas quando a mão de Moisés abaixa, os amalequitas começam a crescer. Ou seja, quando você deixa de orar e jejuar, quando você deixa de fazer o que é certo, quando você deixa de se manifestar, quando você se entrega à depressão, à angústia, ao medo, né, fica inerte aí na sua casa, em letargia. Não, isso é bom para os amalequitas, é ruim para nós. Então eu te peço, né, e eu oro por você, em nome de Jesus, se anime. Tenha perspectiva positiva do futuro, meu irmão, minha irmã. Se levante contra esses amalequitas, porque a vitória já é nossa, a vitória é do povo de Deus. Dá um aleluia aí do seu lado, bênção, né? Agora, olha que interessante isso aqui. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque a seu povo a fio de espada. Olha que tremendo. Para que eles pudessem prevalecer, eles sabiam que as mãos de Moisés tinham que ficar estendidas. Mas as mãos de Moisés cansavam, ele estava em pé, e os dois aqui um do lado do outro, segurando, né? Então o que ele fez? Olha, bota uma pedra aqui para ele assentar. E aí os dois ficaram em pé ao lado de Moisés, segurando a mão de Moisés, um de um lado, outro do outro. E ficou mais fácil. Agora, o interessante é que eles pegaram uma pedra. Pedra simboliza quem? Representa quem na Bíblia? Quem é a rocha eterna? Quem é a pedra angular? Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Ele se assentou na rocha, ele descansou em Deus, ele confiou nas promessas do Senhor. Ele depositou toda a força dele em Jesus. E é isso que eu e você temos que fazer na nossa quarentena. É descansar em Deus. Não é ficar correndo para lá e para cá no cume do monte, não. É descansar no Senhor. Claro, nós vamos agir, nós vamos realizar, nós vamos trabalhar, mas descansados em Senhor. A nossa alma, as nossas emoções, a nossa fé, totalmente descansada na rocha, na pedra angular, na pedra de esquina, no pão do céu. Amém? Isso é importantíssimo. Somente assim nós iremos nos sustentar durante esse período e não sermos contaminados com medo, porque a fé vence o medo, e muito menos com o vírus. Amém, amados? Então eu quero que você dissemine essa palavra, eu quero que você se sinta agora privilegiado, privilegiada, porque você é um Moisés, você
é um Josué, você é um Arão, você é um U, você é aquele que luta contra os amalequitas. Então reaja, não fique prostrado, não fique parado, simplesmente descanse no Senhor, mas lute. Que Deus abençoe sua semana, que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.